Fala aí, sonhador, fala aí, sonhadora. Eu tenho um recadinho aqui pra você de um novo patrocinador aqui no EmpreendaCast. Eles também ensinam a teoria na prática. Para você dar o seu próximo passo numa pós bacanuda, basta você unir a sua vontade de transformar com conhecimento e a preparação. Lá na pós da Mauá, você cursa Engenharia de Processos, Engenharia de Alimentos, Ciência de Dados, Inteligência Artificial, Engenharia Automotiva, Indústria 4.0 e Automação. Você também faz Engenharia Civil e diversos outros cursos com professores atuantes no mercado e parcerias com empresas admiradas. E olha só, você ainda pode escolher entre especialização, aperfeiçoamento e atualização. Acesse lá mauá.br/pós-graduação e saiba mais como você pode se inscrever. Pós-graduação na Mauá, após que você aplica da teoria à prática. Valeu! Está começando o EmpreendaCast, o podcast que explica a teoria na prática. Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Olá, amigos sonhadores! Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo na mesa virtual do EmpreendaCast, Gabriel Sarmento. Fala, galera. Veronique Forá. É assim, Veronique? É assim mesmo. Fala aí, Veronique, o que vocês fazem? Nós temos uma plataforma chamada Colive, que é feita para pessoas que querem morar de forma compartilhada, mas que não querem morar com qualquer um. Então nós atendemos tanto quem oferece, quanto quem procura morar de forma compartilhada, com pessoas que têm afinidades com elas, que têm a ver com elas. Perfeito. E junto com você, Marta Monteiro. Tudo bem, Marta? Oi, como é que tá? Tudo bem? Olha só, essas duas pessoas aqui mega animadas, a gente já começou dando muita risada, né? A Marta e a Veronique são cofundadoras da Colive, como a própria Veronique falou, uma plataforma que faz um match entre pessoas que querem procurar ou oferecer moradias para compartilhamento. Cara, tudo a ver com o momento que a gente vive. Fala aí, Gabs, o que você acha dessa pauta de hoje, cara? Eu acho completamente pertinente, tanto pelo cenário que a gente está vivendo, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, de modelos compartilhados serem cada vez mais populares, a geração nova aí, os millennials, geração Y, Z, cada vez menos querem ter ativos e mais serviços e mais experiências. E especialmente eu, alagoano que sou, que saí para ir para Recife, depois ir para São Paulo. Então, conheço muito bem esse cenário de moradia compartilhada e estou super curioso para ver aqui o nosso papo com a Veronique e com a Martinha também. Então vamos direto pro papo. Eu queria começar com você, Marta. Você tem uma longa carreira no mercado imobiliário, enquanto a Veronique possui uma grande experiência no mercado de comunicação. Como é que as suas experiências profissionais anteriores ao empreender aqui na Colive lhe trouxeram até aqui? Como é que vocês se conheceram? Eu vou começar pela Marta, depois eu jogo para a Veronique, beleza? Então, assim, eu trabalhei muitos anos no mercado imobiliário, né, em imobiliárias, e tinha alguma coisa que não estava rolando bem para mim. Eu achava que você apresentar só o imóvel para as pessoas, sem saber delas, né, era uma coisa muito estranha. Então, eu falei, eu gostaria de quebrar esse paradigma no mercado imobiliário, de focar nas pessoas antes de focar nos imóveis. É claro que elas precisam de imóveis, mas primeiro vamos focar nas pessoas. E daí eu estava pensando nisso, e daí conheci a Veronique num evento de reinvenção do trabalho 60+. Foi ótimo, porque ela também pensava em quebrar esse estigma de uma certa forma, e ela, quando eu vi que ela tinha essa expertise em marketing de relacionamento, eu falei, nossa, então juntou, né? Eu com imóveis, ela com marketing de relacionamento, eu acho que a gente pode criar alguma coisa. Foi assim, e daí faz 4 anos isso, que a gente se conheceu, que a gente está trabalhando todo dia super animadas com esse nosso propósito de unir pessoas com afinidades para morarem juntas de forma compartilhada. E você, Veronique, me conta o outro lado da sua história. Como é que você foi parar lá nesse evento também e encontrou a Marta? Parar nesse evento por uma dessas casualidades, né? Eu tive um acidente, quebrei o joelho. Na época eu tinha uma consultoria em retorno sobre investimento em comunicação. Já fazia muitos anos que eu trabalhava com marketing de relacionamento, ou seja, eu trabalhava com dados sobre pessoas. Depois desse período em que eu tive que ficar de molho, fazer fisioterapia e tal, eu percebi que talvez era um momento de eu me reinventar profissionalmente, fazer uma coisa diferente. Fazia
quase 40 anos que eu trabalhava com marketing e comunicação. E quando eu conheci a Marta, a gente percebeu que a gente tinha esse interesse por essa questão de moradia compartilhada. Porque moradia compartilhada tem um monte de vantagens. Bom, tem as óbvias vantagens econômicas, tem vantagem de muitas pessoas moram sozinhas, sentem a solidão, estão sentindo ainda mais agora por causa da pandemia. Faz sentido total você morar com outras pessoas, né? Só que quando você não tem mais 18 anos, não está mais morando numa república onde você não liga a mínima para o comportamento, ou os hábitos, ou o estilo de vida das outras pessoas que estão morando com você, quando a única coisa para a qual você liga é que seja perto da facu e que o preço caiba no seu bolso, quando você passou dessa idade, você normalmente hesita um pouco em ir morar com outras pessoas porque você não sabe nada sobre elas. Então a gente percebeu que tinha aí uma dor no mercado, que a gente podia desenhar um produto que solucionasse essa dor e que permitisse que pessoas de todas as idades, mesmo fora desse público tradicional de moradores de repúblicas, pudesse usufruir de todos os benefícios de morar de forma compartilhada. Boa companhia, economia, apoio mútuo e coisas que realmente enriquecem a vida. E que muitas pessoas estavam abrindo mão de ter isso por causa justamente dessa hesitação. Será que é para mim? Eu tenho medo? Com quem será que eu vou morar? E se der ruim? Agora a pergunta de 1 milhão. Apesar da gente estar aqui, cada um numa janelinha, vocês moram juntas ou não? Já estão testando a própria empresa ou não? Não, a gente tem afinidade. Eu e Veronique, nós temos afinidades, mas as nossas afinidades são profissionais. Eu acho que se a gente tivesse que fazer um questionário de afinidades profissionais, seria diferente desse que a gente tem hoje na plataforma, na Colive, com as perguntas, né? Que são as perguntas que a gente cruza para ver quais são as afinidades. Nós ainda não fizemos isso, podemos fazer, né, Veronique? Fazer um questionário só para afinidades profissionais. Mas nós temos. Foi uma coisa, assim, uma sorte muito grande eu encontrar a Veronique, eu acho. Muito legal quando dá um match dos sócios, né? Isso é uma das coisas. Isso é muito legal. Gabi, isso é contigo, cara. Meninas, inclusive, podemos chamar de meninas, certo? Só para estarmos em casa aqui. Pode. A Veronique fez uma cara que pode sim, a Marretinha pensou, talvez. Não, claro que pode, imagina. Show de bola. Então, foi ótimo já ouvir da Veronique que é essas principais dores ali, né, logo do início do negócio, quais eram os problemas que vocês queriam solucionar, pensando nos clientes de vocês. Mas daí eu queria fazer uma pergunta também relacionada a esse tema. Eu acho que compartilhar moradia é um dos problemas mais antigos que temos desde quando o homem se urbanizou, certo? Então a moradia sempre tornou-se uma questão de fato relevante no nosso dia a dia. E daí, fazendo uma comparação bem simples, eu acho que o maior concorrente dos ERPs, por exemplo, dos sistemas de gestão, são as planilhas do Excel. Imagino eu que o maior concorrente de vocês sejam os grupos de Facebook e os grupos de WhatsApp. Então, como é que vocês lidam para sanar essas dores iniciais que vocês mapearam para a Colive diante de um mercado tão fragmentado assim, sabe? Como é que vocês lidam de oferecer uma plataforma, mesmo diante os grupos, as indicações, tendo realmente esse objetivo de consolidar ali essa experiência de compartilhamento de moradia? A gente partiu de algumas hipóteses e mesmo sem saber que o que a gente estava fazendo era uma startup e sem ainda ter lido a startup enxuta, a gente entendeu que a gente precisava validar essas hipóteses. Então nós criamos um primeiro formulário de pesquisa, que foi uma pesquisa 100% viral, primeiro para entender qual era um interesse grande por moradia compartilhada, ou se era só uma coisa que a Marta e eu achávamos interessante, e a gente quis validar também quais eram essas dificuldades, quais eram as dores. Então mandamos esse questionário de uma forma viral, e em 10 dias a gente teve 1.200 respostas, das quais 85% dos respondedores diziam que sim, que eles morariam de forma compartilhada em algum momento da vida e validaram as dores que a gente imaginava. Talvez não exatamente na proporção que a gente imaginava, né? O ranking de dores foi... Mas o número 1 das dores foi realmente ter certeza que eu encontraria uma pessoa que combina comigo para morar junto. Então esse foi o ponto de partida para a gente fundar o que na época se chamava Morar com Você e hoje em dia se chama Colive.
A gente se propôs a solucionar a primeira dor que a gente entendia como assim, a entrada do funil numa jornada de moradia compartilhada. O primeiro passo é você encontrar onde você quer morar e com quem você quer morar. Então a gente se propôs resolver isso antes de querer abraçar o mundo. O que eu queria complementar, seguindo a pergunta do Gabriel, é o seguinte: tem muita gente que quer morar de forma compartilhada, mas quer saber com quem vai morar, né? Então, e são pessoas desconhecidas. Fora toda a parte de hábitos, valores, tem a parte de moral. Quem é essa pessoa? De onde ela vem? Né? Que educação, cultura. Tudo isso faz parte das perguntas que a gente faz do formulário que é preenchido pelo usuário, né? Então, é claro que é uma escolha do usuário que está interessado em morar de forma compartilhada. Se ele quer morar com pessoa desconhecida ou não. Mas a gente nota que quanto mais madura a pessoa, é uma questão de maturidade, mas ela é exigente em termos de com quem ela vai morar, com quem ela vai dividir o seu teto, né? E tem que ser o seu lar. Mesmo de forma compartilhada, tem que ser o lar dela, né? Quando a Marta diz mais maduro, não quer necessariamente dizer o que a gente chama hoje em dia de maturidade, né? De pessoas que antigamente eram chamadas de terceira idade. A questão da maturidade e da exigência que é decorrente da maturidade, a gente percebe claramente que quando você sai da faculdade e começa a ganhar o seu próprio dinheiro, começa a perceber como é difícil ganhar dinheiro, você começa a ficar muito mais exigente sobre a forma como você gasta esse dinheiro. Uhum. Então, você fica mais exigente sobre o lugar onde você quer morar, o tipo de comida que você quer comer, você já não se alimenta mais de Cheetos, não dorme mais no chão, não toma mais bebidas de quinta categoria, você começa a ficar mais exigente inclusive com o tipo de pessoas com quem você quer conviver. E é exatamente a isso que a gente responde. Você estava perguntando sobre os concorrentes, né? Existem realmente 1000 maneiras de você encontrar pessoas com quem compartilhar uma moradia. O que nós fazemos é que primeiro a gente torna isso mais sistemático, você não precisa ficar atirando para tudo quanto é lado, ou seja, a gente simplifica essa busca. Se você não tem já pessoas que você já conhece, você já resolveu que você vai morar com elas, se você está procurando pessoas com quem morar, em realidade nós somos a única plataforma em que você tem uma quantidade tão grande de detalhes e de informações sobre as outras pessoas que estão procurando. Nesse aspecto, a Colive é bastante única, porque existem outras, de fato, existem não só esses métodos mais raiz para encontrar gente com quem morar, mas existem também outras plataformas onde você pode oferecer um quarto, mas normalmente o foco é muito mais sobre as características do imóvel do que sobre as características das pessoas que vão morar juntas. E a gente partiu do princípio que, enfim, um imóvel é uma caixa e o que realmente interessa é a interação entre as pessoas que estão morando dentro dessa caixa. E daí, até pegando o gancho do que você falou agora, Veronique, fazendo alguns comentários, tá? Primeiro, jovem sonhador que está ouvindo ou vendo esse podcast nesse exato momento, ele falar que o pensamento de Startup Enxuta é baseado no pensamento científico. Então, se você acha que papai Eric Rice é o dono de tudo, pelo contrário, você percebeu ali no discurso da Vero e ela começou com uma hipótese e ela foi validando essa hipótese ao longo da jornada. Então, obviamente, temos aquelas metodologias que nos ajudam a tirar a ideia da cabeça e colocar na prática, mas o pensamento científico já dava muito insight bacana pra gente desde que o mundo é mundo, né? O como é legal ver no discurso de vocês duas realmente essa preocupação com o lado humano da história, né? Obviamente que o lugar é importante, mas eu acho que nesse processo de dividir um teto com alguém, a personalidade, as características pessoais acabam valendo muito mais, né? E nada melhor que um bom dado ali para ir acompanhando e já ir desenvolvendo esse tipo, enfim, de análise, de match mesmo entre duas pessoas que muitas vezes nem se conhecem, não é não, Guga? Cara, eu fiquei impressionado, assim, me parecia uma coisa tão simples, né? Como é que ninguém pensou nisso e organizou, né? E depois, ao mesmo tempo, eu falo assim, cara, mas dessa forma, acho que ninguém tinha pensado mesmo, né? À toa que é a primeira plataforma, que elas estão aí, né, há um bom tempo já no mercado, isso que é legal, né? Não estamos falando de algo que apareceu agora. Eu conheço essas meninas de N reportagens, eu conheço até por meio de anjos, de outras pessoas do ecossistema. O diferencial aqui que eu achei que é muito bacana é que
que elas vestiram os sapatos, né? Acho que é impossível pegar nenhum episódio e não falar de vestir os sapatos, mas elas vestiram o skin the game, né? Elas mesmas se colocaram dentro da hipótese da pesquisa. Tenho certeza que quem escolhe pela plataforma delas vai ter o melhor de tudo, porque de fato elas fizeram ali com a visão que elas tinham, com a necessidade que elas tinham, né? E da forma e o público que elas conhecem. Já que eu toquei aqui no assunto público, Verô, o cliente ideal para vocês têm desenhado já como é que tá essa persona, qual é a idade, como é que é a base de vocês? A gente tem aí a molecada que também tá usando o Colive. Como é que é a distribuição do público dentro da plataforma? Eu queria ter uma noção assim de quem tá usando. A gente tem dois grandes públicos, né? Duas grandes personas e depois as subpersonas. As duas grandes personas são quem oferece e quem procura. Mas a gente percebeu que as idades são as mais variadas possíveis. A gente não imaginava isso no início. Nós fomos percebendo que, de uma forma orgânica, foram entrando pessoas de todas as idades. Então, não é só a turminha de estudantes e também não é só, como algumas pessoas nos disseram, vocês estão fazendo uma plataforma para pessoas mais velhas, aposentados que já não têm mais o que fazer, não sabem o que fazer e querem ter companhia. E não é por aí. Realmente tem gente de todas as idades, porque em realidade é aquilo que eu estava dizendo, né? Os motivos pelos quais você pode se beneficiar da moradia compartilhada, eles vão variando ao longo da vida. Quando você é bastante jovem, você tem seu primeiro emprego, você com o seu primeiro salário, você quer sair de casa, você só pode alugar um apartamentinho lá longe, onde você vai passar horas em transporte, indo e vindo, e que vai ser tão pequeno e tão desconfortável que você não vai ter vontade de passar o seu tempo livre lá. Para uma pessoa nessa condição, faz todo sentido encontrar pessoas com quem ela se dá bem e alugarem juntos ou irem morar juntos num apartamento grande ou numa casa maior, muito mais perto do centro, mais perto das baladas, não ficar perdendo tanto tempo em transporte para lá e para cá. E numa outra faixa etária, numa outra situação, por exemplo, a gente tem muitos pais solteiros, né, divorciados, com filhos em idade escolar, até casais e famílias que não têm, por exemplo, uma avó para ficar dando uma ajuda com as crianças, né? Você conhece a situação, Guga, de você ter um outro membro da família que dá uma força ou você contratar uma pessoa. Nem todo mundo pode fazer isso, nem todo mundo tem família disposta a fazer isso. Morar de forma compartilhada permite, por exemplo, que você não fique naquela angústia de ter que sair correndo do trabalho, às vezes sair no meio de uma reunião, alguma coisa assim, para ir buscar o seu filho na creche ou na escolinha ou tá em casa para receber porque ele chega com o ônibus escolar. Então, antigamente, todos nós vivíamos em tribos, né? E nas tribos, cada um tinha o seu papel ajudando uns aos outros. Sim, Foi justamente quando o Gabi falou da urbanização, né? Que as pessoas foram para a cidade grande e cada um foi morar no seu quadrado e passou a não poder mais contar com a ajuda de uma comunidade, né? E nas grandes cidades nem dá para falar em comunidade, porque é tanta gente, né? A famosa solidão no meio da multidão. Então, o nosso propósito, digamos, é permitir que as pessoas se reconectem entre elas e voltem a formar uma comunidade como era antigamente a família estendida, em que morava o primo, o tio, a tia solteirona, a outra que era viúva, com os 3 filhos, todo mundo morava junto, todo mundo se ajudava. É o mesmo princípio do kibbutz em Israel. Essa forma de viver comunitária beneficia todo mundo. Deu até uma saudade da Grande Família que passava na Globo também, que era essa mistura doida, tão gostosa, né? Ficou por anos ao vivo. A gente ajuda juntando as pessoas que têm afinidades, tá certo? São pessoas desconhecidas, mas que têm afinidades, que a gente cruzou através das respostas delas. Então, como é que a gente chegou hoje no que é a Colive? Porque a Colive hoje é uma plataforma totalmente automatizada, mas isso é há muito pouco tempo. Até pouco tempo atrás, a gente fazia tudo na mão. Então, a gente fazia esse cruzamento na mão. As pessoas pagavam um valor simbólico ali pra gente e a gente fazia na mão. Pagava porque, assim, a gente tinha como fazer, porque a demanda sempre foi muito grande. E, assim, do Brasil inteiro.
a gente fazia reuniões presenciais com essas pessoas, então a gente aprendeu muito com elas também, né? A gente aprendeu demais com elas. Então, uma coisa que pediram pra gente é, escuta, a gente não quer que vocês entreguem os matches pra gente, a gente quer poder escolher, ou seja, variar os critérios para poder escolher a pessoa. Então, é isso que a Colive faz hoje. Se você entra lá, você procura quem você quer, modificando os critérios que você aceita, certo? Então, a gente fez de acordo com o que o nosso público quer, né? Se quer pessoas mais velhas, se quer pessoas mais novas, se quer fumante, não fumante, com cachorro, sem pets, vegetariano, não vegetariano. Isso as questões tangíveis, né? A gente tem também questões intangíveis, né? Que são respondidas. Você tocou no assunto agora do vegetariano, né? Eu fiquei pensando em outras formas, mas imagina você, vegetariano, morar com alguém que é carnívoro, né? Tem tudo a ver, eu nunca tinha imaginado pelos seus hábitos alimentares você morar com a pessoa correta, porque na República o que todo mundo toma igual é água e cachaça, né? Comer também é miojo o que der na República. Então acho que ali muitos ainda não decidiram pelos seus hábitos alimentares ou nem nunca vão decidir. Agora, quando você já tem um pouco mais de idade, você já sabe o que você quer, na linha do que a Verô falou, né? Você já tem você parou de beber aquelas bebidas, você parou de se alimentar daquelas coisas que você acha que não faz mais bem pra você. Como é que você vai morar com alguém que tá com os hábitos completamente transtornados do seu? Eu não tinha olhado pela ótica dos hábitos, né? Até uma pessoa que pratica exercício, dividir a casa é muito melhor, né? Emagrece os 2 ou os 3 juntos, né? Coisas que eu não tinha reparado. E aí, sonhador, tudo bom? Tô trazendo aqui um recadinho da nossa patrocinadora, a Bluefields Dev. Acessa lá, bluefieldsdev.com. Eles estão com um site novinho e com muita coisa do novo posicionamento e da forma de trabalhar. Os caras estão aí dominando o assunto transformação digital nas empresas. Então corre lá, www.bluefieldsdev.com e dá uma olhada no que eles estão aprontando. Antes do Gabi perguntar do modelo de negócio, eu fiquei muito curioso na idade que eu perguntei, Marta, e eu continuo com você. Vocês se conheceram no evento 60+. E aí eu fiquei pensando durante um bom tempo, boa parte do público que deve estar procurando é 60+. E a gente tem alguns números que não falam isso, mas que a gente tem uma percepção que os 60+ têm dificuldade por não serem nativos da digitalização, de terem facilidade com o movimento tecnológico. Isso é um problema para vocês? Está superado? Os números dizem alguma coisa? O que vocês têm dessa galera 60+, com o desenrolar da internet, de usar a plataforma de vocês? Nós não temos tido tanto problema. E quando tem alguma dificuldade, a gente pede para entrar em contato por e-mail, né? A gente ainda não colocou um chat, mas vamos colocar para ter 24 horas alguém ali respondendo, mas as questões por e-mail estão sendo respondidas, entendeu? Olha, estou com um problema disso. A gente coloca no e-mail um passo a passo para a pessoa, embora tenha no site também esse passo a passo, mas se a pessoa precisa que explique, não é demais, não. Eu pensei não é um desafio tecnológico. Não é um desafio tecnológico para a pessoa. É isso que eu estou notando. Agora, se precisar, a gente atende, a gente vai atender. A intenção da gente é crescer, escalar e ter isso tudo respondido ou por robô, ou seja o que for, né? Eu perguntei isso por conta da minha mãe, da minha sogra. Eu fui pegando as pessoas que eu tenho próximo de mim, né? Porque hoje, como um cara de tecnologia, eu sou o suporte delas para tudo, né? Eu passo... Quem nunca passou sábados e domingos na casa da mãe, né? Resolvendo alguma coisa tecnológica. Hoje minha mãe tem o seu Facebook, o WhatsApp, mas foi uma educação um pouco mais em doses um pouco menores, né? A minha mãe, como não nativa digital, eu tive que ensinar esse mundo para ela, né? Mas é legal você responder isso, porque assim, cara, a gente tá aqui para te atender e fazer um match. E aí, Gabi, eu fiquei muito feliz que o MVP delas foi elas fazendo match, entrevistando, né, cara? Fazendo trabalho na unha, na mão. Aquele MVP raiz, cara, né? Isso que é legal. Isso despertou também bastante interesse. Manda lá, Gabs, vamos falar de modelo de negócio. Tem até um nomezinho bonitinho para isso, né? Que é um MVP concierge, ou até mesmo mágico de Oz, que é aquele MVP que o fundador pega as ferramentas à sua disposição para fazer um serviço customizado para o seu cliente, validando sua hipótese. Na verdade, é arregaçar a mão na massa e validar para ver se faz sentido ou não, né? No fim das contas, é isso que vale mais que tudo. Mas, galera, é o seguinte, a gente quer entender um pouquinho agora, na prática, o que é que a Colive faz. Quais são os produtos de vocês, quais são os serviços, como é que vocês conseguem apoiar ali as pessoas, tanto que estão procurando um lugar para morar e compartilhar esse teto, quanto
também que já tem uma casa e querem dividir ali essa sua moradia com uma outra pessoa. Como é que vocês ajudam elas? E daí, Verô, pode começar essa que vai ser show de bola. A gente começou, como eu estava dizendo, pelo começo, ou seja, você se inscreve lá, você preenche um formulário. Se você estiver procurando, você preenche um formulário que descreve como você é. Se você está oferecendo, você preenche um formulário que descreve como você é e como é o espaço que você está oferecendo. E a partir daí, você já está cadastrado. Os dados que você informou, eles vão aparecer nos resultados de busca. Então, o que tem lá no site, tem um motor de busca em que você pode procurar usando determinados critérios, que por enquanto ainda não são muitos critérios, mas a gente está nessa jornada de acrescentar mais critérios. E quando você vê os resultados das suas buscas, você pode entrar em contato com essas pessoas e conversar com elas pelo chat da própria plataforma. Deixa eu te perguntar, quem paga a conta aí nesse momento? A Colive recebe de quem? Ou dos dois? Isso que é uma coisa que eu tô curioso. Por enquanto, ninguém paga a conta. Quem paga a conta somos nós. Entendi. Tá, vocês estão em fase em breve a gente vai começar a comercializar, porque o que aconteceu foi assim, a gente fazia tudo à mão e a gente cobrava para fazer um serviço que era feito à mão. Agora que a gente está entregando esse serviço via sistema, esse serviço ao mesmo tempo que ele nos permitiu atender uma quantidade muito maior de pessoas, ou seja, que a gente deu uma escalada na quantidade de pessoas que a gente pode atender, a gente também teve que simplificar o número de critérios que a gente usa para fazer os cruzamentos. Porque quando a gente fazia o cruzamento à mão, a Marta e eu, a gente usava uma enormidade de critérios. Mal comparando, é como assim? Como se a gente antes fazia alta costura e agora a gente faz o chamado prêt-à-porter. Então, antigamente a gente era aquelas costureirinhas de antigamente que costuravam à mão. Agora a gente costura a máquina, certo? Agora a gente tem uma fabriqueta com costureiras que costuram a máquina e que entregam uma quantidade muito maior. O que nós quisemos agora, ao relançar, foi ter uma quantidade bem grande de pessoas cadastradas para que gerasse bastante resultado nas buscas, porque se você começa a usar muito critério e você não tem tanta gente cadastrada na plataforma, vai aparecer 1, 2, 3 resultados dentro dos critérios que você usou. Então, o que nós estamos fazendo agora é que nós começamos, aliás, alguns dias atrás, a investir um pouquinho em mídia digital para gerar mais tráfego, gerar um número maior de cadastramentos, e quando a gente começar a cobrar, que vai ser em janeiro, as pessoas, para falar com os seus matches, vão pagar um X, né? Vão pagar um FII. Na vigência desse pagamento, vão poder falar à vontade com quantos matches eles quiserem. Tem no backlog de vocês aí, na verdade no roadmap de vocês, também intermediar o pagamento, cuidar dessa gestão enquanto a pessoa está na casa de alguém ou não? Está no roadmap, não está nos planos imediatos, mas está. Porque, como eu estava dizendo para você, Guga, tudo que a gente faz é para facilitar. Então, nós começamos pelo começo, quero conhecer a pessoa certa para mim, o lugar certo para eu morar. Nós vamos acrescentar em breve outros produtos. Então, por exemplo, eu quero estar em destaque na plataforma entre os resultados de busca. Então, esse vai ser um produto pago, você poder estar em destaque. Eu quero uma verificação dos meus antecedentes criminais para eu poder ter um selinho lá que diz perfil verificado. Então, isso vai ser um outro produto que a gente vai introduzir em breve. Eu quero também poder fazer uma verificação dos antecedentes criminais dos meus matches. Então, esse também vai ser um produto que a gente vai comercializar. Dentro justamente desse roadmap de aumentar o lifetime value e acompanhando os clientes ao longo dessa jornada, transicionando de não estamos morando juntos, estamos só nos conhecendo, até estamos morando juntos e agora temos necessidades específicas de pessoas que estão morando juntas, a gente quer ir acrescentando produtos e serviços que resolvam todos os problemas de cada uma das etapas. Então, por exemplo, modelos de contrato, modelos de planilha de acordos para pessoas que vão morar de forma compartilhada. Esses produtos, eles já estão ou prontos ou semi-prontos e só estão esperando o momento certo para entrar. Agora, a minha cabeça está fritando aqui, eu estou muito feliz e interessado no assunto de vocês. Eu quero fazer mais uma pergunta. Gabs, eu estou estragando a pauta, mas tenho certeza que é
que é para alimentar aqui para os sonhadores. Agora eu tô pensando o seguinte, a Martinha, nossa conhecida aqui já desse episódio há mais de 30 minutos, vem do mercado imobiliário. Você deve saber o quanto de casas estão dando sopa aí, estão paradas, sem ter uma pessoa lá e sem ter uma outra pessoa para morar. Tenho certeza que tá no roadmap de vocês também pegar os imóveis parados e tornar aquilo um ambiente de co-living, independente de quem é o dono daquela caixa, como a Verô disse no começo. Faz sentido isso que eu tô falando ou não? Totalmente. E porque isso não somos nós que vamos fazer, nós da Colive, mas nós vamos fazer através de parcerias. Então, nós já temos parceiros que estão já assinando o contrato com a gente, já assinaram o contrato com a gente. Eu não sei se a gente já pode divulgar ou não, mas são todas essas pessoas que a gente chama que eles têm o hardware, né? Nós temos o software, eles têm o hardware, eles têm as caixas, os imóveis. Legal. Então, a gente vai juntar o que a gente sabe fazer, esse foco nas pessoas, com o que os nossos parceiros já estão entregando e têm dificuldade, de repente, não sabiam que para uma moradia mais harmoniosa e duradoura, é interessante que as pessoas sejam compatíveis entre si. Então, para eles é muito interessante isso também. Então, a gente está abrindo, a gente está chegando perto dessas nossas parceiras, estamos tendo uma aceitação muito boa e tudo que for serviço que não estiver dentro do nosso core business, que são as pessoas, a gente vai fazer parceria, como a gente tem já uma para serviço de burocracia, de mudança, de... Animal. É todo um ecossistema baseado no match das melhores pessoas. Muito legal mesmo. Exatamente. E a gente fica com a parte de pessoas. Então, por exemplo, a parte que a Veronique estava falando de acordos de convivência é uma coisa fundamental. A gente descobriu isso na raça, fazendo reunião com os grupos. Sabe aquele ditado, tudo que é combinado não sai caro? De fato é um papel, não deixarás a toalha em cima da cama, é isso? Caraca, velho. Mais ou menos isso. Fala um pouquinho, Veronique, dessa nossa matriz da boa convivência. Nessa matriz, o que a gente fez foi que a gente criou uma planilha em que a gente também levantou toda uma série de cenários. E se acontecer tal coisa? E se você quiser convidar uma pessoa? E se essa pessoa começar a ficar mais tempo? A partir de que momento essa pessoa se torna um morador e não mais uma visita? Precisa avisar para convidar uma pessoa para tomar um cafezinho ou só precisa avisar quando a pessoa vem dormir? O que acontece se você tiver uma dificuldade financeira? Então, a ideia é que tudo isso seja acertado como se fosse assim, a constituição de um paizinho, sabe? Porque cada casa, cada apartamento, cada moradia compartilhada é como se fosse um pequeno país que precisa das suas próprias leis, da sua própria Constituição. E é uma Constituição que é criada pelos próprios moradores. Nada é imposto. A gente não fala, vocês têm que morar desse jeito. Não, vocês têm que morar do jeito que vocês quiserem, mas vocês têm que estar de acordo sobre como é a forma como vocês querem morar. Me fez lembrar uma tia querida minha, falecida já, mas tinha uma regra na casa dela que era não toque na minha cristaleira. Era isso que a gente aprendeu desde garoto. E era impressionante que quando a gente entrava na casa dela, minha mãe já pegava a gente pelo ombro e falava assim, olha, você não toca na cristaleira da sua tia. E a gente sabia bem dessa regra. Então, dentro do país da minha tia falecida, um beijo onde você estiver, tia, tinha essa regra básica de não tocar na cristaleira. E agora eu tô imaginando, até porque, Verô, eu tô pegando o seu pitch do início. Você muda o seu gosto, você cria seus vícios, você cria os seus detalhes, e quando você abre aquilo para dividir com alguém, minha casa, minhas regras, mas não quer dizer que as minhas regras, essas regras podem se adequar a alguém, por isso que existe a Colive. Sensacional, sensacional. Eu tô muito feliz com a plataforma de vocês, muito feliz de gravar a história de vocês. Só um ponto para vocês, a gente está se comunicando com mais ou menos 35 mil sonhadores e sonhadoras que estão, de alguma forma, vão escutar esse episódio, vão procurar o site de vocês, vão procurar a plataforma e vão deixar os seus feedbacks. Então você, sonhador, sonhadora, eu faço um pedido para você. Se estiver ouvindo, tira um print, marca a gente no Instagram, procura essas meninas, compartilha. Se vocês tiverem ideias, aproveita para levar essa plataforma tão bacana, essa ideia tão genuína, né, mais longe. Acho que isso é o mais legal, essa é a missão que a gente tem aqui no EmpreendaCast. Eu estou muito feliz com os ensinamentos e principalmente com o jeito simples que vocês tocaram. Vocês tinham um domínio muito bom, que era o morar.com.você, né, que deve ser de vocês ainda, deve apontar lá para o Colive. Então, de alguma forma, se você está aí ouvindo, morar.com
coliv.com.você, vai pro Coliv. É COLIIV.com. Só antes de fazer minha pergunta, é só uma coisa que eu acho muito legal. Assim, eu acho que os Arturitos... Quem são os Arturitos? Os Arturitos são aqueles jovens do Itaim Bibi, né, de São Paulo, com seus 25 anos, formados em boas faculdades, e que tem aquele sotaque paulistano, sabe? Frequentam a mesma rodinha de investimento, vão para os mesmos bares. Eles têm sua importância no ecossistema empreendedor, eles são super importantes. Mas, mais do que ver Arturitos, me encanta muito ver histórias que são totalmente opostas de Arturitos, sabe? Então, eu acho sensacional conversar com pessoas que estão vivenciando o ecossistema empreendedor no dia a dia, arregaçam as mangas, geram valor no que fazem e que fogem desse estereótipo. E só reforçando o que o Guga falou agora, como é legal ter essa história de vocês contada aqui no EmpreendaCast, meninas. E daí, pra gente continuar seguindo contando essa história, vamos para um momento estatístico do EmpreendaCast, onde vamos trazer um dado que provavelmente vocês duas já conhecem, de uma pesquisa feita por uma instituição chamada IPESP, que é o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas aqui do Brasil, que eles conseguiram chegar na informação de que 55% dos paulistanos viveriam em apartamento compartilhado. Então, além das pesquisas internas de vocês, esse mercado está super validado. E daí, por falar em mercado, eu queria saber de vocês duas, e daí, Martinha, seria ótimo também ter, no primeiro momento, essa sua visão para depois a gente passar para Verô, sobre dois tópicos diferentes. Então, o primeiro tópico é, acredito eu que vocês, especialmente no começo da Coliv, e até mesmo antes de não morar com vocês enfrentaram o desafio de segurança, porque é uma coisa natural quando a gente fala de serviços que entram na nossa casa, né? Então, eu imagino todos aqueles serviços, sei lá, Singu, Get Ninjas, todos os serviços que tem pessoas que vão na nossa casa, passam por essa barreira da segurança em algum momento. Então, minha primeira pergunta é, como é que vocês passaram por essa barreira da segurança, de ganhar essa credibilidade com a base de vocês? Também, como é que vocês veem o futuro desse mercado de compartilhamento de moradia pra frente mesmo, sabe? Agora, especialmente depois de uma pandemia que estamos passando, vai ser ótimo ter essa visão de vocês, tanto sobre esse desafio de segurança, quanto também sobre esses próximos passos desse mercado tão frutífero que é o de compartilhamento de moradia. O que é que vocês acham? Olha, a parte de segurança, a gente sempre se preocupou, até muito mais do que a gente imaginava. Então, a gente na mão, a gente fazia essa parte de idoneidade, procurava nos sites, a gente consultava advogados para saber aonde procurar, para saber quem era aquela pessoa, né? Então, a gente já fazia na mão. Hoje, a gente já tem todo um esquema para fazer essa validação de idoneidade, né? Desse selo de idoneidade que a gente vai dar por um determinado tempo, claro, até uma certa data, para a gente passar para a pessoa que ela está em segurança, quem é aquela pessoa e que ela pode conversar com ela e ela mesmo ter esse encontro com a pessoa, conversar com ela via chat, para depois, num segundo momento, ela se encontrar presencialmente com ela. Agora, o que a gente notou, inclusive, assim, desde o começo, é que as pessoas não têm muito essa ideia de quais são os passos, né? Então, a gente tem um guia disso também. É um guia de como se comunicar com a pessoa com quem você vai morar junto. Então, quais são os passos, né? O que você tem que perguntar, o que você tem que saber dessa pessoa. Então, eu acho que a gente quer exatamente cobrir todas as dores das pessoas, né? Dar a solução às dores das pessoas que querem morar com pessoas compatíveis, mas que são desconhecidas. Então, a gente quer cobrir todo esse raio, porque o interesse não é só no Brasil. A gente mudou de nome da Morar com Você para Coliv, porque a gente tem intenção de internacionalizar. E a gente ganhou essa consultoria de mudança de nome. A gente teve uma sorte tremenda, assim, de receber essa consultoria gratuitamente, quando a gente foi pré-acelerada pelo Sebrae. Então, assim, a gente está muito bem assessorada, é isso que eu quero te dizer. A gente ganhou uma assessoria, assim, através não só de toda a nossa jornada, do que eu e a Veronique fizemos, de participar de cursos, de eventos, de palestras, dando palestras, assistindo palestras. Não só isso, a gente conheceu pessoas, mas atualmente a gente está muito bem assessorada também. A gente acabou conhecendo um pessoal que está nos dando muita infraestrutura para a gente seguir em frente corretamente. Com advogados, é coisa de
peso. A gente já entendeu que a coisa cresceu, que a Morar com Você cresceu, né? E que ela precisa o bolo tá saindo da forma, isso é muito bom, né? Tá saindo da forma, isso é muito bom. E tem gente ajudando a gente a crescer. Muito legal, muito legal. Eu tô muito feliz, assim, é um dos episódios mais legais que eu já gravei. Feliz pelo projeto de vocês, pela insistência, pela resistência, pela resiliência e pelo propósito. O tempo todo aqui eu fico olhando os olhinhos de vocês, na hora que vocês falam, para ver o quanto de propósito tem. Parece que é um colírio, vocês estão ali sempre renovando o brilho dos olhos com relação ao propósito. Muito feliz em saber que a mudança do nome foi para a internalização, né? Então, não estamos falando de qualquer bobagem, não estamos falando de um negócio que nasceu ali do encontro, né? De um evento de 2 pessoas. Não, o negócio está muito mais avançado, muito mais sério, muito bem assessorado. Fico feliz de contar a história de vocês. E vocês vão ter que voltar, né? Porque vai acontecer muita coisa aqui. Acho que não só os astros dessa gravação aqui estão dizendo, mas eu tenho um feeling quando a coisa é boa. E olha só, eu tô sentindo que vocês vão destruir muitas coisas aí pelo mundo, não é mais pelo Brasil, Nossa não. Senhora, nós temos futuro ainda. Nós temos muito futuro. Muito legal, tô muito feliz. Tenho certeza que o sonhador e a sonhadora que escutou aqui, de alguma forma, ficou muito, muito impressionado com a história e motivado. Esse quadro é um oferecimento da nossa patrocinadora e pioneira com o EmpreendaCast, Verity, uma empresa que vai te ajudar na intensificação digital. A Verity é digital de ponta a ponta e todas as soluções são pensadas e orientadas pelo seu negócio. Entra lá no site, encontra os conteúdos, o site tá de cara nova e você também consegue entrar no Telegram, receber materiais incríveis em primeira mão lá da Verity. www.verity.com.br. Siga também nas redes sociais @Verity Digital. Lembrando que Verity é com TY no final. A gente tem um quadro que a gente conta assim, cara, não faça mais isso. Isso aqui eu fiz e deu errado, deu ruim. Queria que você contasse algo que deu ruim pra gente ajudar o próximo a não fazer aquilo e não cometer o mesmo erro. Mas eu queria que você contasse um deu ruim que talvez você não conseguiu dar a volta por cima e aprendeu mesmo. Deu ruim, vida pra frente. Você tem algum caso aí da jornada de vocês? Ou você, Verô, ou você, Martinha? Eu não sei se eu diria que deu ruim, mas teve uma coisa meio particular no nosso caso, que é que pelo fato da gente ser 2 empreendedoras com um perfil bem diferente nesse ecossistema de startup, a gente começou a aparecer muito na mídia, né? Você mesmo disse que nos viu na mídia e me parece que teve um bônus, no sentido de que é sempre muito bom você conseguir mídia gratuita, mas teve um ônus também, porque as pessoas ficaram imaginando que a Morar com Você, principalmente, era uma coisa muito maior, com uma estrutura muito grande, com recursos que a gente não tinha. Então colocou um nível de exigência no tipo de entrega que a gente tinha que fazer, que acho que frustrou algumas pessoas, né? Então, às vezes a gente até dizia, olha, me desculpe, mas nós somos só nós 2. A gente aqui tá desde passando o cafezinho até cruzando dados para fazer match, criando site. Nós fizemos tudo sozinhas. A segunda coisa que eu diria é muito, muito importante você ter uma pessoa que entenda de tecnologia. Porque isso que a gente fez de criar uma startup com base tecnológica sem ter uma pessoa de tecnologia para trabalhar conosco foi realmente um vai ou racha, né? Porque agora nós temos uma pessoa maravilhosa que está programando o site novo, que está fazendo todas as mudanças, que está nos permitindo avançar nesse roadmap. Mas ele fez muita falta e a gente errou, recomeçou. Eu acho que todo mundo passa por isso, por essas questões tecnológicas, por esses problemas ligados à tecnologia quando você trabalha ou quando você é founder de uma startup, que você depende muito da tecnologia. E a terceira coisa que eu diria é assim, não fique obcecado por ganhar dinheiro. Siga o seu propósito, faça a coisa certa, valide as suas hipóteses e o resto virá. Tanto em termos de você receber funding,
quanto em termos de você poder cobrar. Vai testando o seu produto, vai vendo a aceitação do seu produto, vai falando, não tenha medo de se expor e vai falando com todo mundo no ecossistema. E uma coisa super importante, não tenha medo de contar a sua ideia, mas principalmente conte a sua ideia e realize a sua ideia, porque não adianta nada vir com mimimi depois, falar, mas ele roubou a minha ideia. Mano, se você não fez, a ideia estava lá. Você tem uma boa ideia? Vai atrás, corre atrás, valida e faça. Tem um monte de ferramentas grátis na internet. A Marta e eu praticamente não botamos nada do nosso bolso. A gente botou sangue, suor e lágrimas, isso sim. Mas a gente usou as ferramentas que existiam. Dá para fazer um site bacana no Wix, grátis se você quiser, ou pagando um plano ridiculamente barato. Dá para você fazer formulários de pesquisa com o Google Forms. É grátis. Manda ver. É só procurar. Sensacional. Assim, uma coisa que eu falaria, assim, que também é muito importante, que eu e Veronique decidimos juntas desde o começo, é que todas as pessoas que fossem trabalhar conosco desde o começo, né, desde o estágio que a gente estava até hoje, elas tinham que vestir a camisa da Morar com Você no começo, agora da Colive. Então, tem que ser pessoas apaixonadas como nós. Antes de tudo, vem o propósito, entendeu? A causa, o porquê que você está fazendo isso, porque disso vem a criatividade, disso vem o suor, com alegria, entendeu? É o suor, mas com vontade. Você pode estar cansada à noite, mas você está contente de ter realizado coisas, de ter sido aceito pelo mercado, ou enfim, você sente, né, quando as coisas... Então, a gente só se aproxima de pessoas que realmente falam da Colive atualmente como se fossem a gente. Então, eu estou muito contente, assim, de estar puxando para nós pessoas que entendem e acreditam na Morar com Você como propósito. Muito bom. Uma coisa que eu queria só complementar o que a Marta falou é a questão dos investidores. Tem muita gente que fica desesperada achando que não vai conseguir fazer nada se não entrar um investidor com uma bolada. Então, complementando aquilo que eu estava dizendo, você pode fazer um monte de coisas antes de conseguir um investidor. Aliás, minto, você deve fazer um monte de coisas antes de pensar em ser investido. Pegando esse gancho que a Marta falou, pensa bem também em quem vai ser o seu investidor. Porque a pessoa que vai investir na sua startup, ele vai ser seu sócio. Não é só o dinheiro. São as pessoas com quem você vai conviver no dia a dia, para quem você vai prestar contas. Se elas não tiverem um mínimo de afinidade, um mínimo de match com você, talvez seja o caso de você dizer, não vou entrar no negócio com essa pessoa, não vou vender equity para essa pessoa ou para esse fundo. Não gosto da maneira como eles trabalham, não combina comigo, não combina com meus princípios, não combina com meus valores, e é muito difícil dizer não. É uma coisa que precisa ser pensada. Não dá para dizer, pronto, pagando bem que mal tem. Não é assim. Até porque pode ser o fim. Aquele modo investidor muito ligado a fundo, de trazer o lucro acima do propósito, pode destruir vários negócios e vem destruindo, né? A gente já viu isso. É isso que você falou. Eu acho que se a pessoa não comprou o seu propósito, porque teve muita gente que chegou pra gente e falou, eu quero investir, mas eu acho que vocês deviam fazer um negócio diferente. Se é para fazer um negócio diferente, não é o meu propósito. Faça o seu, né? Faça o seu. Então, se é para pivotar, nenhum problema. Agora, ter um outro propósito, aí é uma outra empresa. Sim. Isso é muito legal. Acho que aqui nesse resumo, eu gosto muito desse bloco do EmpreendaCast, porque é de verdade o que a gente coloca e acredita. Aqui você me deixou algumas lições que a gente vem falando em todo lugar, Verô e Marta. Ideia boa, ideia em produção. Tecnologia é o meio, não é o começo nem o fim, é o meio, porque vocês começaram sem tecnologia e depois resolveram isso. A gente aqui também aprendeu que o propósito é o que movimenta as pessoas, o que a gente constrói. É isso que eu acredito de grandes ideias que nascem. Na verdade, são grandes líderes, grandes pessoas que se encontram por um grande propósito e aquilo começa a dar certo. E aí, automaticamente não, consequentemente vem o lucro. E quando a gente fala de empreendedor, de empreendedora, você está empregando a sua empatia para resolver a dor de alguém. Então, ser remunerado por isso é consequência, porque é aquele problema que eu falo para todo mundo, né? Todo mundo está com suas bundinhas sentadinhas na cadeira. São poucos que levantam e tomam uma atitude para resolver um problema de alguém. E, consequentemente, essas pessoas que levantam da cadeira para resolver o problema de alguém têm que ser remuneradas, porque o mundo está cheio de gente sentadinho na boa, esperando cair do céu. São os empreendedores, são essas pessoas como vocês que
movimentam, que criam e que, consequentemente, vão ser remunerados, mas sempre alinhados ao propósito, a trabalhar com pessoas que gostam, a fazer o que gostam. Todos os negócios que eu criei na minha vida, inclusive isso daqui que eu amo fazer, o EmpreendaCast, tem um propósito. Ganhar o patrocínio, ganhar as coisas que a gente vem ganhando, foram tudo consequência, porque aqui hoje mesmo nesse episódio já estava pago para mim fazer esse tipo de coisa, né? Trocar experiência, contar as histórias de vocês. Então é isso que a gente vem sempre educando o nosso sonhador, a nossa sonhadora. E cara, encontra um bom propósito, junta uma galera que faça sentido do seu propósito para dividir. Ser co-founder é dividir propósito. Tem o lance de ser founder e tem que ser o co-founder. O co-founder divide propósito. Se não tiver alinhado, meu amigo, a chance de dar ruim é 99,9%. Então a gente teve uma aula aqui de como colocar as coisas de pé, com baixa tecnologia, mas com muita vontade e com muito propósito. Eu estou muito feliz com esse episódio. Eu queria saber agora de vocês quais são os próximos passos da Colive, o que a gente pode aproveitar dessa mídia aqui para vocês contarem para o mundo o que vocês precisam, se estão contratando, se estão procurando investimento. Agora é a hora de falar assim, meu amigo, a gente está precisando disso, a gente está apontando para lá, se você for bom nisso, naquilo, conta aí. Quem quiser falar, fala do jeito que quiser. Aí o microfone é de vocês. A gente está no meio de uma rodada de captação. Nós já recebemos um primeiro aporte, né? Nós já temos um sócio capitalista, que é uma venture, que chama Potato Valley Ventures, que é praticamente um co-founder conosco, porque a gente fez um mano a mano com eles aqui de um ano para cá, que foi sensacional. Eles não entraram só com dinheiro, eles entraram com smart money, eles nos ajudaram muito, nos ajudaram a entender uma série de coisas e a operacionalizar uma série de coisas também. Então não foi só o aporte de dinheiro. Mas agora nós estamos bem no meio de uma rodada. Se você, sonhador ou sonhadora, além de ter sonhos, tem um pouco de grana no bolso e tiver interessado em entrar conosco para crescer, entra lá em contato com a gente, manda um e-mail para euquero@colive.com e vamos conversar. Vamos conversar, porque a gente está bem no meio da rodada, estamos sendo bem aceita, mas quem quiser ser nosso parceiro por ter se identificado conosco, estão abertas as portas, entendeu? Para a gente conversar. Legal. Qual que são as redes de vocês e a gente finaliza? A gente tem uma página no Face, Colive. A gente tem uma página no Instagram, que é Colive_. E nós temos uma página no LinkedIn. Basicamente, as 3 principais plataformas são essa: LinkedIn, Perfeito. Facebook e Instagram. Vai lá dar um like pra gente, segue a gente, que vem novidade por aí. Inclusive, muitas vamos anunciar em breve muitas. As nossas parcerias com outras startups que vão colocar imóveis na plataforma. Vai ser bem bacana. Que legal. Gostaram de gravar o EmpreendaCast? O que vocês acharam? Adorei. Muito bom. Eu também. Me senti em casa com vocês. Muito obrigada, Guga. Muito obrigada, Gabi. Foi realmente um prazer conversar com vocês, viu? Sensacional. Eu espero que você, sonhador, sonhadora, tenha gostado desse papo, assim como a gente adorou. Tava trocando mensagens com o Gabs enquanto a gente vai tocando a pauta e a gente tá completamente maluco com o tanto de aprendizado que a gente teve num assunto tão legal. Quando eu trouxe essa pauta pra gente discutir, eu falei, cara, é esse tipo de história que a gente quer contar, é esse tipo de gente que a gente quer estar perto. E a gente falou aqui muito de propósito, a gente falou da simplicidade de começar as coisas e principalmente para você ter os pés no chão, não colocar os burros à frente da carroça, como dizia a minha avó, e tocar isso com muito carinho, com muito amor, assim como a gente viu. E eu te faço um convite, sonhador. A gente está gravando agora, aproveitando em meio, se der para tirar algum melhor desse pior todo que foi a pandemia, a gente tirou o melhor, que é gravar no Zoom e colocar no nosso YouTube. Então, lá no YouTube /EmpreendaCast, você vai conseguir ver essa gravação nossa aqui, ver os rostinhos da Martinha e da Verô, que é a nossa amiga. De qualquer forma, você vai conseguir curtir a gente da forma que você quiser. Beleza? Até a próxima e tchau! Tchau, tchau! Obrigada! Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio.
Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é pra gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens, e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana pra você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio. E aí, sonhador? Abriu ou vai abrir seu CNPJ? Você vai precisar de uma conta. Pare de sofrer com os bancos tradicionais. Chegou a Conta Simples, uma conta 100% digital feita para pequenas e médias empresas que precisam agilizar e não podem perder um segundo desse tempo tão precioso. A Conta Simples é muito fácil de usar e é feita para você e para sua empresa. Olha só, não vacila e abre sua Conta Simples lá em www.contasimples.com/EmpreendaCast. A gente já conversou com o CEO dessa empresa e dá para você saber muito mais detalhes de como aproveitar e ter uma conta feita de verdade para sua empresa. Valeu, sonhador!